Todos vão te ver. Aleluia. É o meu Deus. Mais uma vez, vamos à igreja declarar. Quão grande. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu santo és o Adoro esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, Ele é grande. Ainda em pé, esse clima de adoração nós estamos agora. Olha para o seu irmão do lado e faz uma pergunta para ele assim: por que você está aqui nessa noite? Pergunta para ele: por que você está aqui essa noite? Aí você vai responder assim: porque Jesus Cristo quer falar com você essa noite. Amém? Que bom. É muito bom estar aqui com vocês, reunidos essa noite. É uma alegria estar juntos aqui para louvar a Deus. É uma alegria e um privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite. Enquanto muitos não podem, no mundo afora, estar louvando a Deus. E nós temos esse privilégio, nesse conforto, ar-condicionado, músicos profissionais. Muito bom, né? É bom estar aqui. É bom ver você aqui. E você que está nos visitando pela primeira vez, sinta-se em casa. Aqui é a casa do nosso Pai, nosso Deus, então é a sua casa também. Sinta à vontade. E você que veio pela primeira vez, eu queria já deixar um aviso, reforçar esse aviso. Ao sair, você vai passar lá no stand lá fora, ali lá do lado ali direito, e você vai receber uma lembrança, uma pequena lembrança para você saber que nós amamos você, que nós admiramos você por estar aqui essa noite. Amém? Pode sentar, irmãos. Aproveitando, eu queria já justificar a ausência do pastor Denis. O pastor Denis está trabalhando lá no Rio de Janeiro. Ele foi levar a palavra de Deus lá, repartir um pouquinho, né, da bênção dele que é para nós aqui. Nós estamos repartindo um pouquinho de bênção para ele lá no Rio de Janeiro. Então ele está pregando, amanhã estará de volta. Fiquem tranquilos, ele não está de férias, está trabalhando. Amém? Vamos aproveitar então, quando estamos aqui nesse clima. Gabriel, por favor, pode soltar os avisos? Gostaria que você tivesse prestado atenção nesse momento, os avisos. With fire in our eyes and life's a light, your love
Amém. Está no nosso site. Se você quiser ver depois o vídeo, é transmitido ao vivo, nossos cultos. Se quiser indicar para alguém também assistir, ser abençoado através da palavra do Senhor. Só queria reforçar um aviso que não está ali. Só um minutinho, Gabriel. Só segura isso, por favor. Dos coralistas. O ensaio mudou o horário. O dia é o mesmo, segundas-feiras. Só que o horário agora é às 18h30, a partir de amanhã, né, Renato? Então, a partir de amanhã, não mais às 19h que era, né? Era 19h30, agora então vai adiantar 1 hora, porque vai ter outro ensaio às 20 horas, ok? Coralistas, então amanhã, 18h30. A partir de amanhã agora vai ser sempre 18h30, amém? Mais um recadinho do pastor Denis, por favor, Gabriel. E aí, família, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, ministrando na Igreja Presbiteriana Independente de Bangu, aniversário dessa querida igreja. E eu estou aqui lembrando que nós temos uma atividade muito especial para o próximo mês e já precisamos organizar. É a nossa Festa das Nações. Então eu conto com a sua presença numa reunião que nós vamos fazer na próxima terça-feira agora, após a celebração da nossa Terça da Esperança. Essa reunião vai começar às 21 horas, será breve, apenas para a gente pontuar e delinear alguns objetivos em relação à nossa festa, e então eu já estou aqui contando com a sua participação. Você que é líder de algum ministério, você que é líder das nossas redes, você que é presbítero, diácono, diaconisa, você que é membro da igreja, você que é simpatizante e gostaria de nos ajudar, contribuindo com o seu serviço, com o seu apoio, eu queria que você viesse então nessa terça-feira, olha lá, hein? Terça-feira, às 21 horas da nossa reunião. Você aproveita, vem para o culto, para a nossa celebração e já fica para a nossa reunião, que vamos explorar um pouquinho sobre como será a nossa Festa das Nações, tá bom? Conto com a sua presença, conto com o seu apoio e conto com a sua participação. Agora, fiquem aí com o pastor João Batista, fiquem com Deus e que vocês tenham uma ótima celebração e que Deus os abençoe grandemente. Um grande beijo, um abraço todo especial e até mais. E aí, família, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, um momento também muito agradável, um momento muito bom é louvar a Deus através também dos nossos dízimos e ofertas. Você, visitante, não se sinta constrangido. Essa é uma prática da nossa igreja. Devolver a Deus aquilo que Ele nos dá. Deus nos dá 100% de todos os nossos recursos, tudo que nós temos. Nós temos o privilégio de devolver 10% apenas. Para que isso? Para que a obra de Deus continue sendo proclamada, a palavra de Deus seja proclamada. Então não fique constrangido. Mas se você sentir o desejo do coração e quiser contribuir também, ofertando, aí na frente do seu banco tem uns envelopes. Fique à vontade, ok? Quando eu estiver cantando a primeira música agora do louvor, você pode trazer seus dízimos na frente. Amém? Pedir que o Guilherme já ore agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, na sua presença, Pai, iremos te devolver, Pai, aquilo que é seu, aquilo que o Senhor tem nos dado para administrarmos, para cuidarmos das nossas famílias, para cuidarmos das nossas vidas, Pai. Mas nós sabemos que toda a plena provisão vem de Ti, Pai. Por isso devolvemos com alegria no nosso coração. E que nesse momento também possamos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Porque o Senhor tem nos dado motivos de gratidão dia após dia, Pai. Abre os nossos olhos para vermos esses motivos e podemos, Senhor, com os nossos lábios entoar canções de gratidão, atos de gratidão e viver em gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém. Coloque-se em pé enquanto você devolve seus dízimos e ofertas. Vamos estar louvando a Deus com uma canção que diz: eu te agradeço, Deus, que essa seja a nossa forma de viver. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Como aquela mãe que não desistiu. Você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço. A glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é prazer e te pertenço, Deus. Glória a Deus. Senhor, como é bom estar na sua presença, Pai. Como é bom desfrutar, Pai, da gratidão que é viver ao seu lado, Pai. E não há lugar melhor para estarmos, Pai, do que na sua presença, no Santo dos Santos, naquele lugar comprado com sangue, naquele lugar de intimidade, naquele lugar de desfrute, de alegria, de deleite, Pai. Não são apenas as canções, não são os instrumentos, não é simplesmente esse ambiente físico, Pai, mas o que torna isso possível é o Teu Espírito, Pai. O que torna isso possível é a união dos nossos irmãos em adoração a Ti, Pai. Esse é o único fundamento da verdadeira adoração, a união, a unificação de um só Espírito, de um só corpo, de um só movimento. Não existem diferenças entre nós, porque nós somos comprados pelo mesmo sangue. Não existe diferença entre nós, porque somos filhos do mesmo Pai. E por isso nós podemos juntos levantar em adoração, em exaltação, canções de amor. E podemos deixar que o Espírito Santo coloque em nós um fogo, um ardor, uma paixão, uma vontade de estar nos braços do Pai, uma vontade de estar na presença de Deus. Algo diferente. Nós ansiamos ser transformados, nós ansiamos falar de forma diferente, amar de forma diferente, nos doar de forma diferente, abraçar de forma diferente, porque quanto mais ficamos perto do Senhor, mais parecidos com Ele nós somos. E que nós possamos estar nessa doce presença por todo sempre. Aleluia. Não há outro lugar do que Teu amor.
coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, acende o fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Vamos declarar juntos. Acende um fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Declarar todos juntos, não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Estamos na presença do amor de Deus. Nós acabamos de declarar isso, isso é uma verdade. Nós estamos nesse lugar santo. Não há outro lugar que nós possamos estar agora, a não ser aqui. O Senhor nos chamou para adorarmos juntos essa noite, porque Ele é santo, porque Ele é tremendo, porque Ele é um Deus que determina e faz acontecer, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus que não erra, Ele é um Deus que nunca errou, nunca vai errar. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus poderoso, e Ele é um Deus de intimidade. Apesar de tudo que Ele é, Ele habita dentro de você. Se você assim o aceitar como Senhor e Salvador, Ele pode habitar dentro de você. E Ele está aqui neste lugar. Ele quer se encontrar com você, Ele quer te adorar. Nós queremos adorar ao Senhor, Ele quer te abraçar. E nós iremos bendizê-lo. Nós iremos bendizê-lo ainda nessa noite, com todas as nossas forças. Glorificaremos dizendo aleluias, dizendo aleluias. Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é bendito. Que toda a terra se abale perante o Senhor dos exércitos, que todo joelho caia, que todo joelho se dobre perante o Senhor dos exércitos, poderoso Deus, tremendo, de mão forte. E nós somos seus servos.
declarar, aleluia. De louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nosso Deus santo, perfeito, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. O Senhor é o nosso Deus exaltado, o Senhor é o nosso Deus querido, Pai. Temos visto a sua santidade em nossas vidas, Pai. Temos visto a sua justiça na nossa vida, Pai. Temos visto o teu caráter, Pai. O teu caráter imutável em cada detalhe das nossas vidas, Pai. E a partir desse exemplo, nos molde segundo a sua perfeição, Pai. Nós sabemos que só teremos a santidade completa quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas, Senhor, não nos deixe, Pai, sucumbir, Pai, a esse mundo, Pai, que não quer essa santidade. Não nos deixe sucumbir, Pai, às tentações do inimigo, às pressões que nós recebemos, Pai, para que nós não andemos nessa santidade tão linda que é a sua, Pai. Nos ensina a amar essa santidade. Quando declaramos que o Senhor é santo, com tanta vontade, com tanta alegria, nós estamos dizendo: nós amamos a tua santidade, nós apreciamos, nós reconhecemos beleza na tua santidade. Por isso faze-nos assim, Senhor, a cada dia, através do seu Espírito, Pai. Seja louvado o teu nome nessa noite, entronizado o teu nome nessa noite, e que o Senhor receba essa adoração, que nós viemos agora receber, Pai, a tua mensagem através do pastor, Senhor. Esteja usando, o enchendo, o conduzindo, que nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos, Pai, pois nós estamos nos encontrando com o Rei da Glória. É que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom realmente revê-los, depois de 2 semanas de estudos, intenso estudo, né? Mas louvamos a Deus porque pudemos aprender mais do Senhor, para poder também contribuir para os irmãos aquilo que aprendemos, né? Eu gostaria de chamar você para abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 116, Salmo de número 116. Palavra do Senhor nosso Deus, Salmo 116.
Mesmo assentados, vamos ficar atentos à leitura da palavra de Deus. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Como as pessoas podem decepcionar. Nós mesmos podemos nos decepcionar conosco por algumas atitudes que nós tomamos, mas Deus jamais. Deus nunca vai te decepcioná-lo. Se você confia nele, pode ter certeza que você sempre será alguém abençoado, protegido e amparado por ele. E a quinta coisa que eu gostaria de nomear para você é que Deus, ele revela que pode todas as coisas. Por isso você pode dizer, como o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus realmente tem nas suas mãos todo o poder. Ele é o único que tem todo o poder na sua mão. E por isso ele pode estar agindo em seu favor. Mas nessa jornada que nós empreendemos aqui na terra, há três coisas que eu gostaria de realmente estar pensando com os irmãos aqui. E a primeira dela é que não estamos isentos de dificuldades nesta vida. Guarde isso. Você não está isento de dificuldades ou de lutas na sua vida. Não existe um evangelho triunfalista, um evangelho que é só vitória, é só bênção. Não existe isso. O próprio Senhor Jesus, ele define na sua jornada final, quando ele estava indo para a cruz, ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando, você vai ter dificuldade. Então o evangelho não é um evangelho triunfalista, mas ele também fala que nós vamos passar por luta. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o salmista está dizendo que laço, no verso 3, laço de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação. Veja até onde ele chega, né? Não só tribulação, mas também em tristeza. Ele está falando laço de morte. Parece que o alento da vida estava acabando no seu relacionar, na sua caminhada aí com as pessoas, na sua caminhada nessa vida. Nós vamos ver que Deus tem nos dito que nós caminhamos aqui, mas nós caminhamos também sabendo que problemas virão, dificuldades surgirão. E precisamos estar realmente preparados para ele. Por si só, já é uma natureza limitada, uma natureza onde não há poder. Você tem o poder, mas você não tem todo o poder. Você tem maneira como tratar a sua vida e sair das dificuldades, mas não de todas as dificuldades, porque você é um ser humano.
é limitado como todo mundo. E nós vemos que o salmista então chega a esta declaração de uma profunda debilidade diante das situações em que envolveram a sua vida, laços de morte. Talvez o salmista pudesse dizer como Davi no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o salmista está dizendo aqui, eu passei por este momento de tremenda dificuldade em que a vida se esvaía, em que as forças minhas se acabavam, em que eu senti que realmente eu não tinha mais como caminhar, como ir em frente, como ir para frente, porque realmente as forças estavam indo. Laços de morte me cercaram. E se os laços de morte o cercavam, a angústia foi maior, porque ele viu que ele não tinha como vencer esta dificuldade, ele não tinha como conseguir sair destes laços que a morte estava lançando ao seu redor, por isso a angústia veio. E a angústia veio ao ponto dele realmente sentir que estava quase tudo perdido, mas não tudo, porque ele tinha Deus ainda ao seu lado. Mas ele continua dizendo que esta angústia foi tremenda, essa tristeza foi tremenda, que ele achou que realmente a coisa fosse tão maior, tão grande, que se tornou algo aflitivo na sua vida, e ele não tinha como vencer esta aflição por suas próprias forças. Então o salmista revela que realmente ele chegou a um berço, podemos dizer, até o leito da morte, e não sabia como enfrentar esse momento, a não ser descansando nos braços do Senhor. Nós não sabemos realmente quais serão as causas que teremos que enfrentar, as dificuldades que teremos que lutar. Eu não sei quais são as suas lutas. Se é que você tem alguma luta hoje, qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? O que está afligindo o seu coração? O que está tirando a sua paz? O que está deixando você sem dormir? O que está deixando você, às vezes, de comer, porque tem algo perturbante aí na sua vida? Busque o socorro ao Senhor. Foi isso que o salmista fez. Ele foi em busca do Senhor. Ele sabia que o homem nada podia fazer para ele. Ele sabia que talvez a medicina nada pudesse fazer para ele. Mas ele sabia que tinha um Deus que podia fazer tudo por ele e nele. E por isso ele disse que ele buscava o Senhor, porque o Senhor ouvia a sua voz. Voltamos para o verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve as minhas súplicas. Deus sempre está atento à oração do seu filho que clama, do seu filho que procura. Mas a segunda coisa que eu gostaria de pensar e pontuar com vocês nesta noite é que Deus se revela o quanto Ele é misericordioso para conosco. Veja o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele se coloca agora numa postura de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu gosto de imaginá-lo aqui ajoelhado diante de Deus, com as suas mãos levantadas ao céu, dizendo para o Pai: Pai, eu preciso do Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Veja que ele está dizendo: então invoquei o nome do Senhor, livra-me. No meio da sua angustiante dor, no meio da sua angustiante luta, ele pode recordar que ele poderia ter no Senhor o seu socorro, porque o Senhor é misericordioso. E o que é ser misericordioso? Misericordioso é aquele que perdoa os pecados. Misericordioso é aquele que é clemente, aquele que é indulgente, aquele que é magnânimo nas suas atitudes. E quem pode realmente
ser tudo isso para nós a não ser Deus. Só Deus realmente, Ele pode condoer-se com as nossas fraquezas, condoer-se com as nossas limitações. Só Deus realmente pode vir ao nosso encontro na nossa limitação. Só Deus pode abrir o mar vermelho para a gente passar. Ou se a sua situação não está tão terrível assim para abrir o mar vermelho, mas Ele pode abrir o Jordão da sua vida para você chegar do outro lado. Só Deus realmente pode fazer essa maravilha na sua vida. Mas o salmista também lhe recorda que o Senhor é compassivo. O Senhor também ele é alguém que tem aquela alegria de poder estar vindo ao seu socorro. O que é ser compassivo? É aquele que compartilha do sofrimento alheio. Então Deus se fez homem e se compartilhou dos nossos sofrimentos. Cristo Jesus. Se você pegar Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10, você vai ver que a palavra de Deus diz que Jesus, ele assumiu a forma do ser humano, aniquilou a si mesmo como Deus, para se tornar igual a nós, para passar as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que nós passamos e os mesmos problemas que nós enfrentamos. Veja que quando ele está dizendo que Deus é compassivo, ele está falando, Deus realmente sabe o que é sofrer como nós sofremos. O Deus Pai sabe como é sofrer porque Ele entregou o Deus Filho. Deus Filho sabe como é sofrer porque Ele se colocou no nosso lugar. E o Espírito Santo sabe como é sofrer porque Ele aplica a obra da salvação no nosso coração. Por isso, queridos, nós podemos realmente saber o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele se condói com o nosso sofrimento, o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele é protetor também em vir ao nosso socorro, vir realmente nos abençoar, vir nos sustentar com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia. Nós podemos realmente ver que o salmista, ele retorna ao seu descanso, quando ele vê que Deus realmente é misericordioso. Veja o que ele diz no verso 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Veja o que o salmista está dizendo, eu estava numa situação difícil, numa situação complicada, mas Deus me salvou. Deus veio em meu socorro. Ele creu que Deus tinha realmente todo o poder para mudar a sua situação, e por isso Deus mudou. Há um cântico nosso que diz assim, não olhe as circunstâncias, não. Mas o que você faz se você não olha a circunstância? Eu olho para o meu Senhor. É Ele realmente que pode mudar toda a situação. Ele realmente pode mudar toda a circunstância. É Ele que pode fazer você vencer todas as batalhas. Há um outro canto que diz, aquele rompendo em fé, que nós podemos romper tudo pela fé, pela confiança que temos no Senhor nosso Deus. Então lembre-se, você tem tudo para ser um vencedor. Você tem tudo realmente para ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada aqui na terra. Se você busca no Senhor a sua vitória, se você busca no Senhor a direção para a sua própria vida. E a terceira coisa que este salmo me leva a pensar é que Deus não nos faz realmente sentir distante dele porque ele se coloca perto de nós. Deus não nos faz sentir distante dele porque ele se coloca perto de nós. Veja que o texto ele nos chama a atenção dizendo assim, volta minha alma ao teu sossego, verso 7, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Esse texto, então, nos leva a pensar que o Senhor realmente está juntinho de nós. O Salmo 145
versículo 8 diz: o Senhor está junto daqueles que invocam o seu nome, de todos aqueles que clamam com sinceridade pela sua presença. O Senhor realmente quer te abençoar. O Senhor está aqui, o Senhor está perto, o Senhor está do seu lado, o Senhor está também em você. Por isso, a razão que esse texto nos leva a pensar que Deus realmente, Ele está se envolvendo conosco, que Deus realmente tem prazer de estar condoendo-se com as nossas dores, passando pelas mesmas lutas que passamos para nos conduzir em triunfo. A compaixão do Senhor e a sua misericórdia não estão distantes, elas estão bem perto do nosso coração, elas estão bem perto da nossa alma, e por isso, você deve sentir a alegria de saber que Deus está aqui, Deus está aqui. Lembre-se disso, que a própria palavra do Senhor Jesus Cristo diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. E Ele está aqui. Pelo menos, eu creio que nós temos aqui uns 300 que concordam que Deus está aqui. 300 pessoas, mais ou menos, que concordam que nós estamos unidos por causa de Deus e para louvar o Senhor nosso Deus e para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Por isso, Ele está aqui. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para ouvir os seus clamores. Ele está aqui para ouvir a sua voz. Ele está aqui para estender a sua mão para abençoá-lo. Só depende de você. A atitude de ser abençoado depende de você estender as suas mãos em direção ao Senhor nosso Deus. A vida do Senhor nosso Deus se manifestará realmente em você, se você abrir as portas do seu coração. Se você abrir as portas da sua vida e deixar Deus entrar na sua existência. O versículo de número 7 diz assim: volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós vemos que o salmista está dizendo: por que você está preocupado? Por que, minha alma, você está se debatendo dentro de mim? Por que você está tão aflita, minha alma? Por que você está tirando a paz que deveria ter dentro de você? Por que você está deixando se levar por situações que estão envolvendo a minha vida? Por que você está deixando a preocupação tomar o lugar da presença de Deus? Volta para o teu sossego. É hora de voltarmos para realmente ao sossego do Senhor nosso Deus. É hora de retornarmos para o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui também para fazermos isso. Retornar para os braços do Senhor nosso Deus. Voltar para junto do Senhor e sentir o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso. E Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer operar realmente coisas fantásticas no seu coração. Agora depende de você. Você quer? Você está disposto a receber o que Deus tem para você? Você quer abrir a sua mente, abrir a porta da sua casa, abrir a porta da sua vida para que Deus realmente faça algo especial em você? Clame ao Senhor. Faça como o salmista. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Deus realmente quer agir, quer ouvir a sua voz. Depende do que você vai fazer. Depende da sua atitude. A presença de Jesus é real. A presença de Jesus é verdadeira. A presença de Jesus se manifesta no nosso meio. A presença de Jesus traz conforto, traz consolo, traz paz, traz serenidade. E eu gostaria de citar um versículo que Jesus citou, aliás, falou para nós, e que deve ser realmente algo importante na minha e na sua vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você está sendo convidado para Jesus. Venha a mim. Venha a mim, você está cansado. Você está com problema? Sua luta está grande? Sua dificuldade está tremenda? Você realmente está sentindo que está faltando chão nos seus pés? Venha a mim.
Venha a mim, que eu vos aliviarei. É o que Jesus disse. Não é o pastor, não é o presbítero, não é alguém que vai orar em seu favor, mas Jesus está dizendo, venha a mim, que eu vou dar o alívio. Venha a mim, que eu vou dar o descanso. Venha a mim, que você vai ser liberto da angústia, do problema, da luta que você está passando. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Por isso, queridos, fica o grande alerta do nosso Deus para o nosso coração nesta noite. Deus está atento para ouvir a sua voz. Deus está atento para ouvir o seu clamor. Deus realmente quer fazer de você mais do que vencedor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para nós lá em Romanos capítulo 8. Por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Se for vencedor já é bom, agora imagine mais do que vencedor. Você vai ter muito mais prazer na vitória que Deus tem para a sua vida, na vitória que Deus tem para o seu coração. O Ministério de Louvor, vem à frente, por favor, enquanto eu vou encerrando aqui. E eu gostaria realmente de trazer a você a conclusão desse texto que diz lá, versículo 15 a 18, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Então o convite de Deus está feito, né? Você realmente quer entregar a sua vida ao Senhor, nosso Deus, o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta, vem à frente. Deus quer receber a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema. Enquanto nós louvamos ao Senhor, nosso Deus, você tem a oportunidade de vir aqui à frente para nós estarmos orando por você e com você. Então Deus está te chamando, Deus está convocando você a vir à sua presença. Ele quer realmente abençoá-lo. Ele quer que você vença as suas lutas. Ele quer que você realmente seja um vitorioso. Ele quer que você alcance realmente, através da sua misericórdia, a bênção que Ele tem prometido para o seu coração. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Se você quiser ser abençoado por Deus, venha à frente, nós vamos estar orando por você. Pai, realmente nós
declaramos que Tu és santo, que Tu és poderoso, que só o Senhor realmente pode fazer coisas grandiosas no meio do Teu povo, ó Pai. E agora, quando Teu povo está aqui à frente, ó Pai, derramando o seu coração, a sua alma, trazendo até o altar do Senhor, ó Deus, a sua súplica, buscando no Senhor, ó Deus, a solução para a sua vida, para os seus problemas, para as suas dificuldades, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor incline agora, Senhor, os Teus ouvidos para ouvir a voz do Teu povo, que se levanta em sua direção, ó Deus, buscando no Senhor, ó Pai, a orientação, a bênção que o Senhor tem prometido, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor realmente tem prazer em ouvir a oração do justo, e que a oração do justo muito pode pela sua eficácia, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos que estão à frente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos aqueles que estão colocando e derramando no Teu altar agora, Deus, a sua súplica, a sua luta, a sua dificuldade, a saúde, ó Deus, a sua situação financeira, o seu conflito familiar, ó Deus, aqueles que estão colocando diante do Senhor a salvação de um ente querido, ó Pai. Nós realmente colocamos diante do Teu altar e clamamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu venhas fazer prodígios e maravilhas na vida dos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Santo Espírito venha em abundância sobre a vida de todos aqueles que neste momento levante a sua voz diante do Senhor, buscando, ó Deus, a Tua direção, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, ó Deus, porque o Senhor é que tem toda a provisão para o Seu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, que assim se faça, para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. E pedimos também que Tu abençoes a Tua igreja, que a graça do Senhor seja superabundante sobre os Teus filhos, ó Deus, que o amor de Jesus inunde os seus corações, que o poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, preencha suas vidas, ó Deus, e os transforme a cada dia em verdadeiros adoradores ao Senhor, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia.